Olá, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre o segundo sacramento da iniciação cristã. O primeiro nós vimos que é o batismo, que é o nosso nascimento como filhos de Deus, o nascimento para a comunidade cristã. E o segundo sacramento é a Eucaristia. Muitos falam primeiro Eucaristia, mas a primeira é só aquela primeira que recebemos, porque por toda a nossa vida nós poderemos receber, continuar recebendo na Santa Missa o corpo e o sangue de Cristo. Então, o segundo sacramento é a Eucaristia. Eucaristia. Aqui eu tenho foto do Beato Carlo Acutis, que em breve será declarado santo da Igreja Católica, São Carlo Acutis. E ele tem uma frase que resume bem o que é o sacramento da Eucaristia. Para o Carlo Acutis, a Eucaristia é a minha autoestrada, a minha via rápida para chegar até o céu. A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Então vamos lá, já que dissemos, o sacramento é um sinal visível da graça invisível de Deus. Qual é o sinal visível do sacramento da Eucaristia? Pensa um pouquinho aí. Já volto. O sinal visível da graça invisível de Deus é o pão e o vinho. Então, os sinais visíveis do sacramento da Eucaristia, pão e vinho. Aqui, claro, não estão consagrados. Vou explicar já já. Por meio desses sinais visíveis, o pão e o vinho, qual é a graça de Deus que recebemos? É o próprio corpo e sangue de Cristo que recebemos na Eucaristia. Essa é a graça. Essa é a graça invisível. Para nós católicos, o corpo de Cristo, o pão e o vinho não representam o corpo e o sangue de Cristo. Para nós católicos, o pão e o vinho, consagrados na missa pelo sacerdote, pelo padre, eles se transubstanciam, se transformam no próprio corpo e no sangue de Cristo. Então, após a consagração, não é mais um pão, é o próprio corpo de Cristo, a carne de Cristo, aquela hóstia. E da mesma maneira, após a consagração, o vinho se torna o próprio sangue de Jesus. Então é essa graça que recebemos no sacramento da Eucaristia. Somente os padres, os ministros ordenados que podem, por meio da ação do Espírito Santo, abençoar o pão e o vinho, matéria, para que se tornem, por meio do Espírito Santo, o próprio corpo e sangue de Cristo. E isso acontece na Santa Missa. Por meio do corpo e sangue de Cristo, o próprio Cristo nos prometeu que somente quem come o corpo e o sangue de Cristo permanecem nele. E teremos a vida eterna. Somente quem recebe o corpo e sangue de Cristo terá a vida eterna. Então, qual o momento da nossa vida que acompanha esse sacramento? Já que dissemos que o sacramento nos acompanha em todos os momentos. A Eucaristia é o nosso alimento. Um bebezinho que nasce, ele não precisa se alimentar todos os dias, todas as horas, para crescer forte e ficar assim cada dia maior, crescer em graça e estatura? Então a Eucaristia é o nosso alimento, o alimento para a nossa vida espiritual. Por meio da Eucaristia nós ficamos fortes e vamos crescendo em graça, em comunhão com Deus. E aí, você tem a graça de receber a Eucaristia? Que bênção! Você tem o alimento necessário para continuar a caminhada. Até mais!